Nas nossas Bíblias em Apocalipse 12. Desde o princípio, Deus ele sempre levantou o povo dele. Ele sempre elegeu os escolhidos dele e Satanás fez a mesma coisa. Nós podemos ver, por exemplo, na descendência de Sete e a descendência de Caim. Ou nós podemos ver quando Deus elegeu o povo de Israel e Satanás elegeu as suas nações pagãs. Sempre existe um conflito, sempre existe um povo escolhido de ambos os lados. Mas antes de nós mergulharmos nesse conflito, eu gostaria de passar muito rapidamente, porque nós temos vários detalhes para estudar essa noite, por alguns conceitos que vão ajudar a gente a entender melhor o que está revelado aqui no livro de Apocalipse, ok? Primeira pergunta: por que Apocalipse foi escrito desse jeito tão complicado, cheio de símbolos? Muitas das mensagens que nós temos em Apocalipse falam do Império Romano. E de fato, de forma muito negativa do Império Romano, ele é descrito como uma besta, como um dragão, como uma coisa terrível que iria perseguir o povo de Deus. E se nós lembrarmos onde é que João estava quando ele escreveu o livro de Apocalipse? Na ilha de Patmos, ok? Ele estava sendo guardado como um prisioneiro, um agitador pelo povo romano. Então imagine ele escrevendo, não, porque Roma vai se levantar e vai ser, e é um instrumento de Satanás. Imagina como é que ele ia conseguir mandar. As cartas não iriam sair de Patmos e ele seria morto por causa disso. Então, para que essas mensagens pudessem alcançar as igrejas e chegar a nós hoje, elas foram escritas em símbolos, ok? Um outro motivo explica como é que João ia descrever um avião para o povo, sei lá, para ir para Corinto. Ele escreveu Apocalipse e enviou lá para Corinto. Como ele ia descrever um avião? Então, para que ele conseguisse entender as coisas divinas, Deus mostrou para ele em símbolos. Vou dar um exemplo. Se eu pegar hoje um índio lá isolado no meio da Amazônia e colocar ele no centro de Salvador, ali na Avenida Paralela, na Avenida 7, e aí botar ele de volta lá na tribo e pedir para ele explicar para os colegas dele o que ele viu, como é que ele vai falar? Ele vai usar coisas conhecidas para falar da desconhecida. Ó, eu vi uma ave gigante, e quando ela voa, ela não bate as asas, para falar de um avião, por exemplo. Eu vi umas obras enormes que são feitas de rocha, para falar dos prédios. Então, Deus mostrou para ele em símbolos, para que através do conhecido ele conseguisse falar sobre o conhecido, ok? Sobre o desconhecido. Outra coisa, o que é uma profecia? Temos que nos ater a isso durante todo o estudo. O que é uma profecia? Para que serve uma profecia? Uma profecia nada mais é do que uma revelação de Deus, do tempo do profeta em diante, sobre coisas que estão ocultas. Deus ele não vai enviar uma profecia para falar de algo que já aconteceu e todo mundo sabe. Deus não tinha que mostrar para João que Maria era mãe de Jesus e iria dar à luz, porque todo mundo já sabia disso, já era um fato. Então a profecia ela não vai revelar coisas que já estão reveladas, ela vai revelar coisas que estão ocultas. E ela não vai falar de passado, ela fala do presente do profeta para o futuro, ok? Mantenham isso em mente, porque é muito importante para nós entendermos, ok? Vamos lá, Apocalipse 12, do verso 1 ao 2. Todos abriram? Amém. Está escrito: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quem é essa mulher? A igreja? Não. Essa mulher não é a igreja. E eu vou explicar para vocês hoje porque ela não é a igreja. Quando nós olhamos a Bíblia, mulher ela é o quê? Ela é um povo eleito. Não é uma igreja, é um povo eleito. Pode ser eleito por Deus, e geralmente ela vai aparecer como uma noiva, como a esposa, como uma donzela, uma virgem, ou ela pode ter sido eleita por Satanás. E nesses casos ela geralmente aparece como uma prostituta.
sol da justiça. Nós vemos descrito tantas vezes em Salmos. Quem é o sol? Deus. E dessa forma, vendo como ela está envolta pelo sol, isso significa que ela tem o favor de Deus, ela está ali sendo protegida, cuidada por Deus, ela tem a sua justiça. Ela está com os pés apoiados na lua. E o que isso significa? Quem é a lua? A lua, ela nada mais é do que um objeto, ela é um mastro que reflete a luz do sol. Ela reflete o próprio luz. Dessa forma, nós vemos que esse povo escolhido de Deus, ele está firmado naquilo que reflete a luz, a verdade de Deus, as Escrituras. Na época de João, não tínhamos a Bíblia completa ainda, então naquela época eram a Torá e os profetas. Atualmente, o povo de Deus já tem o Novo Testamento também escrito. Então nós sabemos que essa mulher vestida de sol, ela é um povo eleito por Deus, que tem o seu cuidado e está firmada nas Escrituras, nos mandamentos de Deus, em sua verdade. E aí nós vemos que essa mulher, ela está grávida, mas ela não está apenas grávida, ela está gritando com dores de parto para dar à luz. E é aqui que muitas pessoas podem acabar se enganando e falando, não, essa mulher é Maria. Nossos irmãos, muitos irmãos evangélicos e até alguns irmãos adventistas e os nossos irmãos católicos, eles interpretam dessa forma. Mas, irmãos, isso é um grande erro. Temos que nos lembrar novamente, qual é a função de uma profecia? É revelar algo do tempo do profeta para o futuro, algo que estava oculto. Profecias não são para se revelar algo que se sabe. João já sabia que Maria, em um determinado momento, estava grávida de Jesus e iria dar a luz ao nosso Salvador. E pelos próprios símbolos que nós vemos ali, nós sabemos que ali não se trata de Maria, mas do povo de Deus. Antes de eu dar seguimento a essa parte, deixa só eu citar que eu acabei passando por isso, as 12 estrelas que ela tem na cabeça. Ela está usando uma coroa com 12 estrelas. No escrito original em grego, a palavra usada para coroa é Stéphanos. É uma coroa de vitória, que se difere da palavra diadema, que é a coroa de rei. Então ela não está como uma coroa de rainha, mas como uma coroa de vitória. E o que são essas 12 estrelas? Quando nós vemos o número 12 na Bíblia, nós sabemos que isso é sinônimo de povo de Deus. Olha a redundância. Uma mulher vestida de sol, um povo eleito por Deus, tá com as 12 estrelas, uma coroa de 12 estrelas, povo eleito por Deus. Então olha só como tem essa redundância. Ok? É uma indicação para o povo judeu, isso foi algo muito rápido deles pegarem. Porque eles lembravam logo as 12 tribos, os 12 patriarcas, as 12 pedras do Rio Jordão, os 12 apóstolos. Então isso é novamente um símbolo para representar que aquela mulher, ela era povo de Deus. Ok? Voltando, ela estava grávida. E essa gravidez, ela representa o longo tempo desde o anúncio do Messias até a chegada do mesmo. Ok? Ele foi prometido, levou-se muito tempo até que essa profecia fosse cumprida e o Messias viesse à terra. Ok? Então é por isso que ela está grávida. E porque ela grita com dores de parto. Se nós olharmos o anúncio do Messias nas Escrituras, ali como os profetas eles anunciam, é uma intensidade muito grande, é um clamor muito grande, e é em meio a um momento de muito sofrimento do povo judeu. Então eles gritam, eles anunciam, eles quase clamam para que o Messias venha libertá-los. E agora acho que ficou fácil de entender quem é esse povo de Deus eleito que está aparecendo aqui. É o povo judeu. Essa parte, ela se refere especificamente ao povo eleito de Deus naquele momento, os judeus. A gravidez dela, nós vemos que ela vai dar a luz ao Messias, é nada mais nada menos do que dizendo que os judeus eles estariam trazendo ao mundo Jesus, que ele nasceria dos judeus. Ok? Conseguiram me acompanhar até aqui? Ficou claro? Alguma dúvida? Não? Verso 3 a 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente
Essa é fácil. Quem é o dragão? Satanás. O dragão representa o inimigo de nossas almas. Mas aqui nós vamos ver algo muito interessante. Satanás, ele nunca vai agir metendo as caras. Ele nunca vai aparecer ele mesmo e meter a mão nas coisas para fazerem as coisas, não. Ele levanta poderes e por trás desses poderes ele trabalha e usando esses poderes ele executa seus planos. Nesse momento nós sabemos que o poder que perseguiu a igreja, que ele usou para tentar matar o Messias através de Herodes, é o poder romano. Neste momento o poder que Satanás está utilizando aqui no texto é Roma. As 7 cabeças e as 7 diademas. Esse aqui é um assunto um pouco mais complicado, tá? Ele é um assunto bem mais extenso. Apenas essa parte do texto a gente precisaria de uma pregação inteira para ele. Mas simplificando e resumindo, essas 7 cabeças, 7 diademas e os 10 chifres, as 7 cabeças e os 10 chifres, eles representam poderes, reinos, reis, significam essas coisas. E as diademas representam poder. O importante de nós sabermos é que aonde está a diadema é onde está o poder. E de que esses poderes foram usados por Satanás para perseguir o seu povo. A cauda. Vemos aqui que esse dragão ele usa sua cauda para derrubar a terça parte das estrelas do céu. Dentro da cultura judaica, a cauda ela é um símbolo para mentiras e enganos. E nós sabemos que as estrelas aqui, que estão escritas na palavra grega ângelos, são melhores traduzidas como anjos. O dragão, Satanás, através de seus enganos, derrubou do céu a terça parte dos anjos junto com ele. Okay? Então, até aqui, nós vemos que esses símbolos são muito redundantes para dizer que Satanás, através da história, tem levantado os poderes para perseguir o povo de Deus e tentar matar o Messias. Essa é a mensagem central que nós vimos até agora. Okay? O povo de Deus ali, ó, vários símbolos redundantes, vestida de sol, pé sobre a lua, as estrelas, muitos símbolos redundantes para falar aqui, é o povo de Deus. E o dragão, nós já conseguimos identificar que ele é Satanás. Conseguiram me acompanhar até aqui? Se ficou alguma dúvida? Ok. Apocalipse 12, então, versos 5 e 6. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Quem é o filho varão? Jesus. Que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nela a sustentem durante 1260 dias. Agora nós podemos dizer que essa mulher representa a igreja. Igreja também é povo de Deus. Então a mulher ela continua sendo povo de Deus. Neste momento, a igreja, porque a igreja nasce depois de Jesus. Depois de Jesus voltar para o céu, aí é quando a igreja nasce. A partir de agora nós podemos dizer que a mulher se refere à igreja, certo? E aqui nós vemos que ela foge para o deserto. O que é esse deserto? Se mar, se águas, se tudo isso significa povos, pessoas, o que significa deserto? Deserto é a ausência de água, não tem água nenhuma lá. Então é o quê? É um local que não tem habitação. Não tem ninguém, não tem habitação, é um lugar deserto, é um lugar inóspito, isolado. Okay? É uma terra deshabitada. 1260 dias. Onde nós já ouvimos esse número antes? É o tempo de atuação do chifre pequeno da profecia de Daniel. É o tempo de atuação do papado. Então, aqui nós podemos ver que, embora Satanás ele tenha se levantado e tenha criado formas para perseguir o povo de Deus, Deus ele não ficou calado. Ele preparou para o seu povo um lugar de refúgio durante esse tempo de atuação do poder de Satanás.
E lembrando, durante esse período morreram muitos cristãos. As pessoas foram perseguidas, não foi fácil para a igreja. Mas a proteção de Deus não diz respeito à proteção, nem sempre, da sua vida, da sua integridade física. Deus ele se preocupa muito mais com a sua vida eterna. O que nós passamos aqui na terra é passageiro. Tudo de ruim que acontece aqui, ele tem poder para resolver. Então a prioridade dele muitas vezes não vai ser salvar a sua vida, mas salvar a sua vida eterna. Ok? Apocalipse 12, vamos para o verso 7 a 9 neste momento. Ok? 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou lugar no céu para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amém? Vocês notaram uma coisa interessante? Nesse texto nós temos duas expulsões de Satanás do céu. A primeira, quando ele derruba do céu a dessa parte dos anjos, que nós já conhecemos, que é a primeira vez que ele mente, que ele faz aquela enganação toda, e aí o Senhor expulsa ele do céu. E aqui nós temos uma segunda vez. Por que isso? A verdade, irmãos, ela é muito triste. Quando Adão ele pecou, ele entregou para Satanás a autoridade sobre a terra, o domínio, o poder. Ele era o príncipe. Adão era o príncipe da terra. Ao pecar, ele entrega esse principado a Satanás e dá a ele a autoridade de se apresentar no céu como um representante da terra. Ele era, até a morte de Jesus, o nosso representante. Misericórdia. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus veio à terra e morreu por nós. E quando ele venceu, ele tomou de Satanás de volta a representação da terra. Ele se tornou o nosso príncipe. Por isso que vemos na Bíblia, em alguns textos, falando que Satanás é o príncipe desse mundo, e vemos em outros que Jesus é o príncipe desse mundo. Porque, de fato, Satanás já foi o príncipe desse mundo. Mas hoje, graças a Deus, é o nosso Jesus. Amém? Apocalipse 12, verso 10 a 12. Sigamos. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, as da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Expulso do céu, sem o direito de voltar para lá, Satanás, então, ele percebe que ele já não tem mais jeito de ganhar essa guerra. Cheio de ódio, então, ele decide descer à terra e concentrar o seu poder, os seus planos em nós, no povo de Deus. E ele começa, então, a sua estratégia, o seu plano para tentar destruir a igreja de Deus na terra. Verso 13 e 14. Diz o seguinte: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos, metade do tempo, fora da vista da serpente. Onde nós já vimos essa expressão? Tempo, tempos e metade do tempo. Não. Cada tempo equivale a um ano. Um ano mais 2 anos, mais meio ano, 3 anos e meio. Que dão quantos meses? 42.
que são quantos dias? 1260 dias. Novamente, os 1260 anos de atuação do chifre pequeno na terra. Aqui nós vemos novamente. Observem que o texto, ele avançou, não foi? Ele falou e depois ele voltou para explicar o que aconteceu no céu. Isso é literatura apocalíptica. Ele retoma onde ele havia parado e ele vai ampliar o que aconteceu. Okay? Vemos a mulher indo para o deserto em que Deus preparou para ela durante os 1260 dias, fora da vista da serpente. Mas o que acontece em seguida? Então a serpente arrojou de sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Satanás, ele não conseguiu alcançar a mulher, porque Deus a colocou fora de seu alcance. Ela fugiu para o deserto, um local desabitado. Então, o que o dragão fez? O que é águas, irmãos? Rios, mares, o que é? Povos, línguas, nações, reinos. Pessoas. Então, o dragão, ele envia pessoas atrás da mulher. Quem são essas pessoas? Emissários. Mas a terra, ela se abre e ela impede que essas águas, essas pessoas, alcancem a mulher. O local inóspito aonde aquele povo estava, pelo fato de ser tão desabitado, tão isolado, tão inóspito, serviam como proteção, dificultando, impedindo que os emissários do papado alcançassem a igreja. Eu acho que agora fica fácil de entender que terra, que deserto é esse. O local para onde os nossos pais fugiram durante a perseguição na Europa, o local que havia sido descoberto há pouco tempo e que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América. Mas, irmãos, é muito interessante porque aqui nós vemos a terra ajudando a igreja, mas se vocês continuarem o estudo de vocês em casa, vocês vão ver que em Apocalipse 13, essa mesma terra que ajudou a mulher, dela que sairá a besta que dará apoio ao papado. Então vamos ver que os Estados Unidos, uma vez, ajudou a igreja, mas acabou se corrompendo e será um dos instrumentos de Satanás nos últimos dias para tentar destruir o povo de Deus. Apocalipse 12, verso 17, para nós encerrarmos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu vou parar por aqui. O dragão, ele fica furioso. Em algumas versões vai dizer que ele ficou furioso com a mulher. Mas é muito interessante que ele não vai atacar a mulher. Ele vai atacar quem? Os descendentes. Por quê? Observe, os descendentes que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O que isso acaba indicando para a gente? Que aquela mulher já não guarda os mandamentos de Deus e não tem a fé em Jesus. Mas acabamos descobrindo o porquê o dragão ele faz guerra apenas contra os descendentes e não contra a mulher. Porque ele não precisa se preocupar com a mulher. Quando nós vamos ler Apocalipse 17, nós vemos o fim terrível da igreja que era pura, casta, a noiva do Cordeiro, que seguia os seus mandamentos, que tinha a fé em Jesus, que era perseguida pelo dragão. Em Apocalipse 17, ela aparece prostituta, embriagada pelo sangue da sua descendência e montada no dragão. Vemos que a igreja, que antes era pura e santa, ela se passa por um processo de apostasia e ela se une com o dragão. A igreja que antes era a igreja primitiva se une com o paganismo e se torna igreja católica. São duas coisas. E é por causa disso que Satanás deixa a mulher para lá e passa a perseguir os remanescentes. E aí nós vamos para a última parte do verso 17, que
que eu, quando estudei, achei muito interessante, porque ele fala assim: e se pôs em pé sobre a areia do mar. O que isso significa? A gente vê que o dragão ele tenta alcançar a mulher, persegue a mulher, joga uma corrente de água para tentar alcançar a mulher, faz de tudo, não consegue, e aí ele se levanta e fica em pé na areia do mar. Se você está na areia do mar, de um lado está o quê? O mar, e do outro a terra. Apocalipse 13, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Apocalipse 12 termina mostrando que, apesar de todos os esforços dele terem sido falhados, ele não desiste. Ele se prepara para levantar novos poderes, mais especializados para trabalhar, para buscar, para encontrar e para destruir os remanescentes de Deus. Mas existe algo nisso. Futuramente eu espero ter o prazer de falarmos sobre Apocalipse 13, para detalharmos quem são essas bestas, porque Apocalipse 12 inteiro já se cumpriu, é passado. Apocalipse 13 ainda tem coisa se cumprindo e ainda tem coisa que vai se cumprir. Mas nós temos certeza de uma coisa, irmãos. Vimos que todo este tempo o povo eleito de Deus tem sido perseguido, tem sido pisado, tem sido castigado, mas não foi abandonado. Todo este tempo, apesar das dificuldades, Deus levantou meios para proteger o seu povo. E nós podemos ter a certeza de que, embora o dragão esteja parado na praia, levantando novos poderes para tentar destruir o povo de Deus, ele não vencerá, em nome de Jesus. Pela vitória do Cordeiro, nós participamos e somos também vitoriosos. Amém? Amém? Com essa certeza, eu convido os irmãos a curvarem as suas frontes para nós fazermos uma oração.